Então, boa tarde. Sou o Everton Macena e hoje vou falar um pouquinho sobre a robótica pedagógica livre, né, e uma percepção socioambiental da pedagogia da sucata na ONG Movimento Pro Criança, em Recife, Pernambuco. Então, eu trabalho hoje no Movimento Pro Criança, tá? E dentro do Movimento Pro Criança, né, nós trabalhamos com a robótica livre, com crianças e com adolescentes também. Tá? Então, a partir de 10 anos de idade, né, temos turmas de robótica livre. E a robótica livre ela foi criada em 2001, tá? Em 2002 teve a apresentação, tá? Dessa robótica livre. E em 2004 a robótica livre recebeu o prêmio, tá? Do Instituto Telemar. Tá? Essa é a IHL, tá? Que é a interface de hardware livre, tá? Que ela é antecessora ao Arduino, por exemplo. Vou até mostrar ela depois para quem não conhece. Tá? Então, o primeiro hardware livre, né? Poderia dizer assim, brasileiro. Tá? Então, as funcionalidades que se tem no Arduino, se tinha também nessa placa, tá? Só que ela era conectada via porta paralela do computador. Então, a robótica livre ela também vai utilizar, tá, os conceitos do software livre. Tá? Então, você vai ter a questão de possuir a liberdade de executar, copiar, distribuir, estudar e melhorar esse software, né? Além da questão de hardware. Né, que foi juntado aí com Richard Stallman e Linus Torvalds, né, que tem essa união do software, né, e o núcleo do sistema. Então, eu tive esse primeiro contato com a robótica livre em 2012, tá, no Centro de Recondicionamento de Computadores do Recife. Né? Então, lá a gente teve uma experimentação, né, dessa robótica livre. Então, esse aí foi o meu primeiro projeto lá. Então, na época, ainda era muito difícil de se ter sensores e tudo mais, outros componentes. Então, a gente ia fazendo, né, nossos próprios. Né? Então, aí, por exemplo, estava fazendo uma ponte H para fazer o chaveamento do projeto. Né? Então, a gente teve que utilizar relés aí para fazer do zero mesmo. Né? E reutilizando esse material da sucata. Então, aí foi o nosso protótipo, né? Que a ideia era que fosse um varal de roupa com sensor de chuva. Então, a gente para ilustrar isso, a gente utilizou um drive de DVD e um gabinete para fazer como uma casinha, um varal. E quando se tivesse úmido, né, o sensor captasse que estava úmido, esse varal era recolhido e quando não, o varal saía da casa. Tá? Então esse foi o protótipo e aí foi durante a nossa exposição. Então, tem esse aí o robô baratinho, tá? Então na época também eu fiz uma versão aí maior, tá? Com a latinha de refrigerante e outros materiais com fita isolante, vibradores e tal, e aí ficava girando. Isso aí foi um painel que eu fiz para um evento, tá? Então eu utilizei papelão, LED da sucata, eu tinha um vidro de relógio, então cobri isso, foi feito uma caixinha, que a ideia era que quando duas pessoas dessem as mãos, esses LEDs começassem a piscar. Isso aqui foi outro projeto também lá da época, que era um eletroorgânico, tá? Que foi denominado de CapSense. Que também a ideia era que quando se tocasse na planta, ela começasse a gerar esses coolers e também acendia um painel de LEDs. Então aí também é um protoboard, né? E foi utilizado um cabo flat de computador, que hoje é muito difícil, né, de se utilizar os computadores mais modernos. E aí, para não ir também para descarte, aí foi reutilizado esse cabo flat para ligar o circuito. Então aí também foi reutilizado umas USBs do painel frontal do computador, tá? Para ter duas USBs e ligar esses coolers para colocar debaixo do notebook, né? Para fazer um semelhante a esse daí, tá? Que já foi no Pro Criança. E a robótica livre, tá? Ela foi uma das pioneiras na reutilização de lixo eletrônico, tá? Mas isso também não quer dizer que a gente não pode só utilizar hoje a tecnologia que está à disposição, como a impressora 3D e uma cortadora laser, tá? Então, se a gente tem à disposição desses materiais, óbvio, a gente pode utilizá-lo, né? Que já seria o que a gente pode denominar de robótica híbrida, tá? Que a gente vai utilizar
tanto lixo eletrônico como outras coisas já compradas ou impressas ou cortadas a laser. E aí também na cortadora laser, né, que nós temos também para fazer alguns trabalhos. Então aí o Arduino, tá? E aqui o Arduino franzininho, tá? Um projeto aí que iniciou em São Paulo, né? Onde se tem nas oficinas de franzininho a ideia de você pegar essa placa e você soldar, né, esses componentes, depois gravar aí o código no chip para depois utilizar nos projetos. Tá? Então eu fiz essa oficina aí no ano passado, que a ideia foi, ao invés de se soldar esses componentes já diretamente, fazer essa placa do franzininho. Tá? Então você tiver esse circuito, né, da direita, e aí você teve que pintar esse circuito na placa virgem, fazer os furos, tá, para poder recriar aí o franzininho. Tá? E aí a gente vai ter várias formas, né, de fazer isso, né, esse circuito. Tá? E lá no ProCriança a gente tem à disposição essa máquina aí de sublimação, tá? E ao invés de utilizar outras formas, como vai passar roupa ou uma laminadora, utilizar essa máquina para esquentar esse circuito e transferir essa tinta para a placa. Tá? E aí outra plaquinha aí que eu fiz, tá? Também que foi para introdução, né, das crianças no Arduino, né? Então tem aí 3 LEDs, né? E foi reutilizado aí um cabo de fonte de computador, né? Para se fazer essa introdução aí programando esses LEDs como um semáforo. Então, isso aí já é uma coisa mais lúdica, né? Que utilizando também o conceito da meta-reciclagem. Então, foi utilizado aí esses componentes para fazer esse bonequinho do desenho lá do Toy Story, né? O ETzinho. Então, não só a gente pode fazer, né, essa parte mais física, né, da robótica, como a gente pode fazer coisas mais lúdicas também. No caso aí que eu dei aula debaixo da árvore que tem lá no ProCriança, tá? Com as crianças. Então aí eu fui pegar justamente conceitos, né? Por exemplo, por que é que a água vai até a parte de cima da árvore, que vai ser uma questão de diferença de potencial, tá? Então, fui utilizando esses conceitos da natureza e relacionando com a eletrônica, ou mesmo com a própria robótica em si, tá? Que vai ser a união de tudo. Então, eles aí num evento, tá? Do Code.org, é uma das turmas que nós tivemos lá, de 10 a 14 anos. E aqui foi outro projeto que eles fizeram, que a gente fez uma união lá com as turmas de arte. E aí eles fizeram esse robozinho em papelão, pintaram e depois de pronto, esse e o outro robô, eles foi levado esse robô para as aulas de robótica. E aí foi colocado LEDs, feito também, se pegou caixa de redução de drive de CD e as rodas para também fazer a movimentação, feito um joystick caseiro também para dar movimentação a esse robô. E depois foi exposto no final, tá, na exposição do Núcleo de Inclusão Digital. Então aí também tá a reutilização de materiais. Então lá a gente também tem cursos de informática básica, tem cursos de manutenção de computadores e muitas coisas que não vão ser utilizadas pelo curso de manutenção de computadores acabam indo para a oficina de robótica. Então nesse caso aí, os alunos tiveram a iniciativa de fazer uma árvore de Natal, né? E aí eu deixei eles bem livres, com placa-mãe de computador que iriam para a sucata, né? Nesse caso, a gente manda para a empresa para fazer essa destinação correta. Porém, eles perceberam no meio do caminho que, como se tem muitos tamanhos, né, de placa-mãe de computador, perceberam que não iria dar tão certo. E aí, eles acabaram depois ressignificando para fazer uma casinha, né, com ornamentações de natalinas. E aí também foram adicionados aí LEDs, com essa cabeça do Papai Noel com servo motor para ficar girando. E cada furo lá da placa-mãe foram colocados vários LEDs, né, para eles irem piscando. Aí foi feito também uma plaquinha interligada com o Arduino para gerenciar esses LEDs e o servo motor. Esse aqui foi outro projeto lá dos alunos. Então, teve esse projeto aí inicial de cima, tá, em azul no papelão,
que a ideia era se converter essa luz em eletricidade, tá? A luz do sol. E depois, né, foi feito já na plaquinha, né, embaixo, e colocado esse capacitor aí para que ele armazenasse essa carga, tá? E depois fosse utilizado, tá? Isso também de maneira bem simples, né? E com isso aí ele já conseguia ligar, por exemplo, uma calculadora, tá? Então já chegava mais ou menos 3 volts, tá? Só com a luz do sol e carregando esse capacitor. Isso aí foi uma dupla, tá? Essa da direita é a intérprete, tá? E que eles fizeram esse projeto aí, que a ideia é que quando se passasse na frente desse carrinho, ele fosse seguindo as pessoas, tá? Então, essa intérprete aí à direita, esses dois aí foram que fizeram o projeto, tá? Ambos são surdos. Tá? E também se teve a questão de que, principalmente esse do meio, ele tinha a questão de que ele não podia fazer muita coisa, né? Então, ele sempre foi daquela de, você tem limitações, então você não vai fazer isso. E aí também foi a questão de quebrar essa barreira dessas imposições que ele já tinha anteriormente, para que ele tirasse esse medo, por exemplo, de usar um ferro de solda, de colocar esses componentes para funcionar, tá? Então, foi bem interessante, né? Esse da esquerda aí, Hernando, ele foi o destaque da turma de robótica, tá? Do ano passado. Tem aí outro projeto que ele tem esses dois botões como sensores na frente, e aí quando ligado ele começava a andar, e se tivesse algum obstáculo ele acionava um desses botões que desativava o motor e ligava apenas do outro lado e acabava se movendo. Então, projeto apenas com eletrônica. Então esse aí é outro projeto aí, né, com um braço robótico, com servomotores, e foi cortado aí, né, as peças na cortadora laser que nós temos, tá? E as movimentações eram ativadas através de potenciômetros, tá? Os volumezinhos que ele fazia movimentação para cima, para baixo, para abrir a garra, pegar algum objeto. Então essa aí foi uma exposição que fizemos, tá? Uma semana lá da nossa patrocinadora em um evento, tá? E esse aí era um dos nossos alunos, tá? Destaque, que hoje ele acabou saindo, mas ele fez essa casinha aí de acrílico, tá? Tinha 4 LEDs e eram ativados por Bluetooth, tá? E depois ele mudou, tá? Esse projeto para passar de acrílico, né? Que foi reutilizado lá de tela, de monitores LCD, e foi trocado aí para MDF, tá? E foi dado um upgrade aí no projeto, colocado LEDs maiores, tudo mais. E ativado mais uma vez por Bluetooth no aplicativo Android. Só que esse aluno, tá, Andrew, ele já tinha uma experiência prévia, tá? Então desde pequeno ele já fazia, né, projetos em casa, tudo mais. E aí, ao invés de ficar apenas lá no curso, tá? Ele sempre queria mais. Então ele tirava as dúvidas e ele ia para casa e ia praticando. E aí, por exemplo, ele fez esse projeto aí, tá? Que era um escorpião, tá? Então, com motores de drive de DVD, madeiras que ele achou também. E aí ele foi fazendo, tá? E tirando essas dúvidas comigo, até que depois foi utilizado aí já com o Arduino, tá? Foi colocado o Arduino Nano, ele tampou com um acrílico, tá? Então, foi feito esse projeto, né? Então, o de antes, ele apenas utilizava os motores e uns pedaços de ferro, né, para dar essa movimentação, tá? E o outro já foi utilizando Arduino, Ponte H para fazer esse chaveamento, colocou 2 sensores na frente para ver obstáculos, então se fez essas mudanças. Então, nós recebemos aí o prêmio, tá, como um segundo prêmio Cidadania à Vida, como a terceira melhor ação social do Brasil, tá? Justamente com esse projeto, tá? E principalmente o curso de robótica.
E aí a gente vai ter, né, vários projetos, né, que foram feitos, tá? E que a gente vai ter outros também, tá? E se tiverem algumas perguntas, tá? Também posso responder, pode deixar aí no chat, né? E aí a gente vai ter tanto essa questão, né, social, né? Então, a maior parte dos nossos alunos, eles são de vulnerabilidade social, tá? E também a gente vai ter essa questão de reutilização desse material, né? Então, o resíduo eletrônico ele vai ter vários elementos químicos, tá? Que vão fazer mal, né, ao meio ambiente e também a nós, tá? Principalmente causando câncer, desordens hormonais, tá? E a gente vai também trabalhando isso durante o curso, tá? Então a gente vai ter a parte mais lúdica, a gente vai ter a parte do pensamento computacional, a, tanto plugado como desplugado, né? E também a gente vai ter essa questão de buscar também levar essas coisas ambientais, tá? Até por eu ser um biólogo de formação, tá? Hoje estou fazendo uma especialização em robótica educacional, tá? Mas minha primeira formação é em ciências biológicas, tá? Então eu busco sim fazer, né, essa junção, né, desses elementos, né? Como eu falei, a questão lá da árvore, outros projetos também voltados, por exemplo, quando eu estava lá fazendo o curso lá no CRC, se teve alguns projetos que eram justamente voltados para essa questão ambiental da natureza, como, por exemplo, apicultores que tinham uma dificuldade que quando as abelhas, quando estava muito calor, essas abelhas saíam lá da casinha, tá? Só que se estivesse ventando muito, acabava que elas não voltavam, né? Elas acabavam morrendo no caminho. Então, eles pediram para fazer um projeto onde, se tivesse muito quente, ele não permite, ele começa a se refrigerar, né, essa casa das abelhas, mas se tivesse ventando demais, ele fechasse lá as portas para que essas abelhas não saíssem, tá? Então ela refrigerasse e não deixasse que elas saíssem para que não acabassem morrendo. Então, sempre, né, desde o início lá da graduação, que eu fiz em paralelo com esses cursos de robótica, eu busquei, né, principalmente reutilizar esses materiais, né? Então, minha preocupação maior também era da questão de reutilizar esses resíduos eletrônicos, né? Que a maioria das pessoas joga na lixeira comum, tá? Mas que não se tem hoje, né? Se tem já uma política de resíduos sólidos que já está incluindo, né, desde 2010, o lixo eletrônico, porém isso não é jogado em prática, tá? Até então. Né? Então, até se tem, né, algumas ilustrações de como se fazer essa logística reversa, né, desse material até a indústria. Né? As empresas já começaram a pegar alguns tipos de materiais também, por questão que viram que já estava sendo vantajoso, né, pela falta de matéria-prima também na natureza, deixando um pouco mais caro. Porém, ainda se tem que brigar muito com isso, né? Então, a robótica livre, ela vai ajudar, né, a reutilizar esses materiais, óbvio, que em algum momento esse material vai acabar indo para o descarte, né? Mas a gente pode fazer esse descarte de maneira correta, né? E de qualquer forma, a gente vai estar o quê? Vai estar retardando, né, esse material para ir para a natureza, tá? Então, buscamos, né, sempre fazer esses projetos lá com os alunos, tá, reutilizando a sucata, né, mas também vão ter outros projetos, tá, que vão utilizar realmente esse material ou não, tá? Então, se tem um projeto que dá para a gente fazer com sucata, a gente vai lá e reaproveita. Mas eu preciso de algo mais específico, que não está dando lá para fazer com a sucata. Então, eu vou lá e faço isso na impressora 3D, na cortadora laser. Tá? Então, varia bastante, né, tanto da nossa necessidade, né, como das coisas mais específicas, né, desse projeto. Tá? Então, deixo
realmente eles com bastante liberdade, então se preciso, eu acabo indicando algumas coisas, mas eu busco realmente que eles tenham essa liberdade, tanto para forçá-los também, né, a pensar, né, para que eles pensem, mas também para que se dê um valor maior, né, àquele projeto. Então, a gente pensou nesse projeto, ou então, eu tenho um problema lá na minha sociedade, perto da minha casa tem algum problema, então acabam se procurando soluções para resolver esses projetos, tá? Então, aí tem os arrobas, né, para contato, tá? Tanto do Núcleo de Educação Digital, como tem o Facebook da Robótica Livre, meu pessoal, do ProCriança, tá? O meu e-mail para contato. Tem também o site lá do Movimento ProCriança, tá? Que dá para ver todos os projetos, né? Tudo sobre a ONG, né? Então, não temos lá esse setor do Núcleo de Educação Digital, que vai trabalhar com tecnologia, mas vão ter também outros cursos, tá? De arte, judô, tá? Coral, enfim, tá? E também a gente já está com uma plataforma online, tá? Principalmente por causa da pandemia, tá? Para se ter, né, aulas de forma assíncrona ou síncrona mesmo, só que online, né? Em formato EAD, né? Enquanto não voltamos essas aulas presenciais, tá? Então, deixa eu ver se tem algumas perguntas. Realmente é um grande incentivo, né? Lá, quando eu cheguei lá no Movimento Pro Criança em 2017, já se tinha, né, alguns alunos que queriam, né, ter curso de robótica, né, mas até então não tinha sido possível. Então foi fundado esse curso, inicialmente com crianças de 10 a 14 anos, né, e depois dessa experimentação foi colocado outros alunos maiores, né, de 16 até 25 anos. Então, esses são alguns projetos, né, que tiveram lá, mas, né, a gente teve vários outros, né, e que a robótica livre ela não vai buscar apenas essa questão do final, que seria essa entrega do projeto, em que nós fazemos lá, né, essa combinação no final, na exposição, durante a formatura dos alunos. Né? Então, a robótica livre vai pensar, primeiramente, nesse processo. Tá? Então, além de se reutilizar esse material, que vai ter essa questão sustentável, vai buscar, principalmente, que se tem uma formação, né, de conceitos, mesmo que o aluno não saiba o que está acontecendo, né, dentro desse processo, ele está apenas lá fazendo atividade, mas nesse processo ele vai estar trabalhando uma matemática, uma ciência, uma física, uma química, tá? Então, isso pode ajudar ele, né, na escola ou mesmo, né, na sua vida, tá? Então, eu busco também, né, às vezes, saber qual é a dificuldade que o aluno tem para depois buscar algum projeto, né, pelo menos tentar lá indicar, se não escolher algum projeto ainda para fazer, que possa ajudar ele na escola. Então, muitos alunos, por exemplo, têm dificuldade em matemática. Então, bora lá trabalhar isso, tá? Então, tem algumas atividades, tanto online como física, como uma programação física, por exemplo, que dá para trabalhar, né, conceitos matemáticos que vão ajudar eles, tá, nisso. Então, por exemplo, muitos alunos têm a dificuldade em saber o que é a esquerda e o que é realmente a direita. Então, fica naquela dúvida, o que é a esquerda e o que é a direita. Então, trabalhando lá a programação física, dá também para, com a movimentação lá durante as dinâmicas, acabarem entendendo realmente qual é a esquerda e qual é a direita. Então, qual é a sensação de formar esses alunos? Então, uma satisfação, né, ter esse trabalho realizado, né, e também, né, como disse, ter ganhado essa premiação, né,
o núcleo ter ganhado essa premiação como melhor ação social, né? Entre as três do Brasil. Porque, assim, a gente faz esse trabalho, né, quando tem essa premiação, mesmo em ver lá os projetos realizados, ver que os alunos conseguiram aprender alguma coisa, mesmo que seja lá saber qual é a esquerda e qual é a direita, isso vai ajudar eles durante a vida, né? Então, realmente é muito gratificante, né, esse trabalho, né? E ver realmente esses alunos fazendo isso, né? Muitos alunos mesmo que têm alguma dificuldade na escola ou que não gosta de ir para a escola, mas gosta de ir para o curso, né? Acaba sendo bastante gratificante. Obrigado, Gracinha. Então, tem muitos educadores, né, pelo Brasil que já estão pensando, né, assim, fora da caixinha, né? Mas realmente a gente tem ainda uma grande dificuldade, né? Que também não é só os educadores, né? Mas nossa estrutura educacional em si, né? Já tem esse problema, né? E a Botica Livre, como falei, ela vai, né, buscar ter essa questão de você aprender fazendo. Óbvio que também vai ter uma questão teórica, tá? Mas a gente pode e deve, né? é, Colocar isso durante o processo. Então, muitas vezes, se tem essa teoria anterior, tá? E acaba que os alunos acabam se frustrando, acaba tendo uma evasão, tá? E aí, realmente, eu busco que eles se tenham essa imersão para que realmente eles gostem, tá? Eles fiquem lá querendo realmente fazer mais. E dentro desse processo, acaba se introduzindo lá, uma vez ou outra, a parte teórica, tá? Para ter essa questão prática e teórica sempre, né, em evidência, né? Não ser mais teórico do que prático, nem prático mais do que teórico, mas se ter realmente um equilíbrio, mas realmente eu gosto mais de começar com a prática para que eles é, se sintam imersos, né, nesse curso, né? Bom, gostaria de agradecer a presença de todos. Muito obrigado.